Olá, bom dia. Hoje é dia 6 de junho. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos, capítulo 6, verso 19. Romanos 6, 19. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Muito interessante o que Paulo está dizendo aqui. Ah, um escritor britânico que já é morto disse: Be what you are. Sejam aquilo que vocês são. O que Paulo está pedindo a esses romanos aqui é que eles sejam, que eles se comportem como as pessoas que eles já são, que já são em Cristo Jesus. No mesmo corpo, com a mesma personalidade, mas uma nova criatura no coração, no espírito. E que eles se comportem da mesma forma que se comportavam antes. Ou seja, não fazendo as mesmas coisas, mas fazendo exatamente o contrário, com a mesma energia. A gente tem a tendência de pensar que Deus quer que a gente seja uma outra pessoa. A gente é a mesma pessoa, só que uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas o nosso corpo é o mesmo, a nossa personalidade é a mesma. Olhem para o Paulo. O Paulo tinha uma energia imensa antes, a mesma energia que ele tem agora. Só que ele utilizava essa energia de uma forma diferente. Antes, ele perseguia a igreja de Cristo, como a gente viu ontem no testemunho que ele deu escrevendo a Timóteo. Ele era uma pessoa perversa, maldosa, violenta. Ele vai se tornar uma pessoa doce, cheia do amor de Deus. E com que energia ele era uma pessoa perversa? Ele ia até o fim das suas intenções. Ele tinha uma intenção, ele ia. Se ele tinha que ir para um outro país, para uma nação vizinha, ele pedia os documentos necessários e ele ia fazer tudo o que ele podia para ir lá perseguir a igreja de Deus, da mesma forma que ele perseguiu na Palestina. Ele era uma pessoa que sabia falar várias línguas, então ele utilizava isso para fazer o mal. Agora que ele está em Cristo, o que ele faz? Ele não faz a mesma coisa para o inimigo, ele vai fazer a mesma coisa para Deus, ou seja, com a mesma energia que ele tinha antes. Ele não vai perder tempo, ele está percorrendo o mundo romano, pregando o evangelho, utilizando aquela capacidade natural até que ele tinha, e intelectual também. Da mesma forma que você se entregou completamente ao mal quando você era escravo do pecado, agora que você é livre, agora que você é uma nova pessoa, be what you are, seja aquilo que você é, se comporte como a pessoa que você se tornou agora, que você é agora, no mesmo corpo, com a mesma personalidade que você tinha antes, só que agora você é uma nova criatura morando no mesmo corpo de brasileiro, de português, de africano, de europeu. O mesmo corpo, a mesma personalidade, uma nova criatura. A gente tem a tendência a pensar que Deus quer que a gente seja uma outra pessoa. Tem gente que pensa que tem que ser como o pastor isso, como o Billy Graham, que já é falecido, como o Papa, como um pastor, como um santo que viveu há muito tempo atrás. Seja você mesmo, e principalmente você em Cristo Jesus, com as capacidades que você recebeu do Senhor, vivendo agora como uma nova criatura. A finalidade, o fim antes, o local onde a gente chegava antes era iniquidade, porque tudo que você planta na iniquidade, você vai colher iniquidade. O salário do pecado é a morte. Mas agora a gente vai ter uma outra recompensa, né? Que Paulo chama aqui da santificação, que passa pelo processo, ao final do processo da justificação pela fé. Você chega à santificação, ou seja, você vai ser cada vez mais como Jesus, com o caráter de Jesus. Mas esse caráter de Jesus, ele está na pessoa que você é, no corpo que você tem, com a personalidade sua. Nem todo mundo tem essa facilidade, talvez, como certas pessoas, de produzirem vídeos, de fazer teatro, de cantar, de dançar. Tem outras pessoas que são mais de ficar lendo o tempo todo, orando, no silêncio. Você era assim antes, você pode continuar sendo assim agora. Antes você passava tempo meditando em como fazer o mal, em como falar mal de uma pessoa, roubar e destruir, matar, como fazer o Paulo. Agora você vai usar essa mesma pessoa que você é
e sendo aquela pessoa que você se tornou em Cristo, para o reino de Deus. Antes a gente tinha uma energia imensa para sair por aí, fazendo e acontecendo. Aí você se torna crente, de vez em quando você põe o pé lá na igreja, de vez em quando você lê a Bíblia, de vez em quando você ora. Use o mesmo corpo, a mesma energia que você tinha antes, agora para Deus. Porque você já é uma nova pessoa. Seja aquela pessoa que você é em Cristo Jesus. Morto para o pecado, vivo para Deus. Com um antes e um depois. Nesse depois, você é a mesma pessoa fisicamente, a mesma personalidade, mas agora você é cheio do Espírito Santo. Então, continua agindo como pessoa cheia do Espírito Santo, naquelas capacidades até físicas e intelectuais que Deus te deu. E pensando bem, o tempo é extremamente curto, não é? O nosso tempo é super curto. Muitos de nós, muitos dos que estão ouvindo aqui, já viveram mais da metade da vida que eles têm para viver aqui. Então aproveitem o tempo que você ainda tem para viver intensamente para Deus e por Deus. Da mesma forma que você viveu antes, intensamente, numa coisa que não te dá resultado nenhum. Aliás, dá resultado, mas super ruim, porque o salário do pecado é a morte. Agora que você está na vida eterna, use a pessoa, isso que Deus te deu, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.